Bom, essa vai ser uma exposição sobre a essência do homem em Sócrates. Talvez você já tenha se perguntado o que é o homem, né? Nós vamos abordar essa questão numa perspectiva socrática. Sócrates foi um filósofo que viveu no século IV a.C. e ele é considerado um divisor de águas na filosofia antiga, tanto que os filósofos que existiram antes de Sócrates são chamados de filósofos pré-socráticos. E os filósofos que existiram depois de Sócrates são chamados de filósofos pós-socráticos. Sócrates ele não escreveu nenhuma obra, ele não deixou nada escrito, porém nós podemos encontrar a filosofia de Sócrates registrada em obras de filósofos, principalmente como Platão e Xenofonte. Como a gente vai falar da essência do homem em Sócrates, a gente pode colocar a seguinte questão: o que é essência para Sócrates, né? A essência para Sócrates é aquilo que determina alguma coisa, ou algum ser, ou algum ente. É aquilo que define aquele ente ou aquele ser, e aquilo que diferencia aquele ente ou aquele ser de outros tipos de seres, de outros seres e de outros entes, né? Então, Sócrates dá um exemplo. Qual é a essência ou a virtude do cavalo? O que define o cavalo? A essência ou virtude do cavalo é correr velozmente. Qual é a essência ou virtude do cão? É a de ser um bom guardião. Os filósofos naturalistas que vieram antes de Sócrates, né, filósofos pré-socráticos, eles se preocupavam com a realidade última da natureza, né? Daí o nome naturalistas. Eles se preocupavam mais com a física, com a physis, com o cosmos, com a natureza. Qual é a realidade última da natureza? Sócrates já faz uma pergunta diferente. Sócrates se pergunta: qual é a realidade última ou essência do homem, né? E a essência do homem, para Sócrates, nada mais é do que a sua alma. A essência do homem é a sua alma. E a alma nada mais é do que a razão ou inteligência, né? A alma, numa perspectiva socrática, ela não tem uma conotação religiosa, como hoje em dia nós temos, né, ao associar a ideia de alma com a ideia que a religião nos diz sobre a alma. Essa conotação religiosa ela só foi surgir a partir do surgimento do cristianismo, né? Séculos depois da existência de Sócrates, né? Sócrates falava que o filósofo deve cuidar mais da alma do que do corpo, deve se preocupar mais com a alma do que com o corpo. O que seria se preocupar com o corpo? Seria se preocupar com coisas assim, tais como as riquezas, o poder, a fama, a beleza, dentre outras coisas, né? Já o filósofo, ele deve se preocupar mais com a alma, principalmente através do cultivo e do exercício do que ele chamava de virtudes.
E o que são essas virtudes? São coisas tais como a sabedoria, a paciência, a prudência, a bondade, o autodomínio, a coragem, dentre outras coisas. Para a gente para a gente poder entender melhor essa ideia da alma em Sócrates, a gente pode utilizar uma analogia que o próprio Sócrates utilizava, que era a diferença entre o instrumento e o sujeito que se utiliza do instrumento, né? Então, uma coisa é o instrumento, outra coisa é o sujeito que se utiliza do instrumento, né? Então, para o Sócrates, o homem não é o seu corpo, né? O corpo, para Sócrates, é um instrumento do homem, né? O homem, ele é o sujeito que se utiliza desse instrumento que é o corpo, né? E para resumir, a gente poderia dizer que para Sócrates a alma se utiliza do corpo, porque esse sujeito que se utiliza do instrumento que é o corpo, esse sujeito que é o homem, ele é a alma. E dessa forma, sendo assim, a alma se utiliza do corpo. Qual é a atividade que eu vou propor, né? Levando em conta essa exposição, essa filosofia, né, socrática em relação à essência do homem. Proponho que vocês escrevam um texto, né, intitulado O que é o homem? Né? Então, para Sócrates, o homem, a essência do homem é a sua alma. E que é a sua alma, por sua vez, é a razão ou a inteligência. Isso é o que Sócrates pensava, né? E para você, o que é o homem? Essa é a atividade que eu proponho para essa aula.